E aí, belezinha? Agora vamos voltar para a nossa outra parte da aula, vamos lá? Princípio da individualização da pena, era o que a gente estava conversando, né? Vamos para o próximo dispositivo e ver o que tem de interessante aqui. Não haverá pena de morte salvo em caso de guerra declarada. Vamos destacar, tem que ser declarada. Nos termos do artigo 84, inciso 19. Na tua prova, se falar que não haverá pena de morte salvo em caso de guerra, tá errado. Tem que aparecer informação declarada, tá? Porque é o ato oficial que declara a guerra do Brasil em relação a outro país. Não haverá pena de caráter perpétuo, nem pena de trabalho forçado. Trabalho forçado é diferente de trabalho penitenciário. O trabalho penitenciário é permitido, o que é proibido é o trabalho forçado. O que é um trabalho forçado? Qualquer atividade que vá além das forças do ser humano. Qualquer atividade extenuante ao ponto de causar talvez até a morte ou uma lesão muito grave ao trabalhador. Aí não vai rolar, não pode, tá? O trabalho forçado não é aquele trabalho obrigado, porque o preso tem o direito e tem o dever de trabalhar, mas ele não pode fazer o trabalho forçado. Por exemplo, vai quebrar pedra na penitenciária com o dente. Não vai rolar, né? Tem que dar para ele um alicatezinho de cortar unha para quebrar pedra. Também não vai rolar, né? Vai ter que dar a ele o instrumento adequado para ele poder quebrar essa pedra. Então, eu não posso realizar nenhuma atividade que vá além das minhas forças, tá? E é proibida a pena de banimento. Pessoal, quando eu falo de banimento, vocês têm que tomar muito cuidado que banimento é diferente de deportação, que é diferente de extradição, e que é diferente de expulsão, e que é diferente de entrega, tá? Vamos analisar cada um desses aqui. Banimento é o seguinte, eu vou banir a pessoa para um determinado local, que ela não tem contato, é isolado, não tem como manter contato. Vou banir ela para Fernando Noronha, né? Você vai ficar banido lá em Fernando Noronha. Ou vai ter gente na fila para praticar crime para ser punido com banimento. No Brasil não tem isso, né? Napoleão, quando ele foi expulso da França, ele foi banido para a ilha de Creta. Ele ficou lá, né? Uma tristeza, tinha a maior mordomia do mundo, mas estava banido, né? Essa é a ideia. Agora, isso é diferente de deportação. Deportação é o meio de devolução de um estrangeiro ao exterior, em caso de entrada ao estado irregular do estrangeiro no Brasil. Então eu deporto, eu mando ele de volta para o local de onde ele veio. Isso é deportação. É diferente da extradição, porque na extradição a gente trabalha na Constituição da seguinte forma. Ela é cabível para o naturalizado em duas situações, tá? Para o brasileiro naturalizado em duas situações. Praticar crimes antes da naturalização ou então envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Nesse caso eu posso extraditar brasileiro. O estrangeiro pode ser extraditado a qualquer momento. Agora o brasileiro nato nunca será extraditado. Tem uma coisa importante sobre a extradição que gera a diferença dela com a deportação e com o banimento, que é o seguinte. Não impede a extradição a circunstância do extraditado ser casado com um brasileiro ou ter filho no Brasil. Muita gente pensa que o estrangeiro que se naturaliza brasileiro, ou por alguma razão ele só fica como estrangeiro, só que ele casa com uma brasileira e tem filho no Brasil, acredita que ele não pode ser extraditado. Pode sim, o Supremo autoriza a extradição, tá? Tratamento igualitário de brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. O alcance do dispositivo na cabeça do artigo 5º há de ser estabelecido levando-se em conta a remessa de diversos incisos. A cláusula de tratamento igualitário não obstaculiza o deferimento de extradição de estrangeiro. Quando eu falei para vocês que brasileiros e estrangeiros terão direitos iguais na Constituição, eu disse que em algumas situações não. Essa é uma delas. A extradição do estrangeiro pode acontecer, do brasileiro não, via de regra. Excepcionalmente, eu posso extraditar brasileiros quando ele for brasileiro naturalizado e praticar crime antes da naturalização e ele vai ser extraditado em razão desse crime que ele praticou antes da naturalização ou em caso de envolvimento de tráfico ilícito de entorpecentes. Aí não me interessa quando ele praticou o tráfico, se foi antes ou depois da naturalização. Essas são hipóteses de tratamento desigual entre brasileiros e estrangeiros, tá? Então, perceba que a Constituição criou uma diferença, não fui eu que criei. Ok? Expulsão, prevista no artigo 65 da Lei 6.815, que é o Estatuto do Estrangeiro, possível para estrangeiro que de qualquer forma atentar contra a segurança nacional, ordem política ou social, a tranquilidade ou a moralidade pública ou a economia popular, ou cujo procedimento torne nocivo a conveniências ou interesses nacionais. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, expulsou um jornalista estrangeiro porque o jornalista chamou ele de cachaceiro.
Me parece que só chamar de cachaceiro não enquadraria em nenhuma dessas hipóteses, mas ainda assim o Lula expulsou ele do país. O que justificou a expulsão, então? É porque quando ele fala quando ele falou que o ex-presidente da República era um cachaceiro, ele não ofendeu necessariamente e apenas só a pessoa do ex-presidente da República, ele ofendeu todos os brasileiros. Porque quer queira, quer não, o presidente da República, seja ele o Lula, Dilma, o Temer, o FHC, enfim, qualquer um que tenha sido o presidente desse país, ele é um representante dos brasileiros. E qualquer ação direcionada tentando denigrir a imagem do presidente da República atinge a imagem de todos os brasileiros. E aí sim você poderia ter uma questão vinculada à moralidade pública, porque de alguma forma você afrontou a moral de todos os brasileiros, né? Existência de filha brasileira só se constitui causa impeditiva de expulsão de estrangeiro quando sempre a teve sob sua guarda e dependência econômica, mas desde que tenha reconhecido antes do fato motivado da expedição da expulsão. Então, olha só, na extradição, ter filho no Brasil com dependência econômica não impede a extradição, é extraditado. Agora, na expulsão impede. Posicionamento do Supremo Tribunal Federal. A competência da expulsão é exclusiva do presidente da República, com delegação desses poderes ao ministro de Estado da Justiça. E ainda tem a figura da entrega. O que é entrega? A entrega é entregar um cidadão ao Tribunal Penal Internacional. E a entrega pode ser de cidadão estrangeiro ou de brasileiro, nato ou naturalizado. O nato pode ser entregue a um Tribunal Internacional? Pode. O TPI, Tribunal Penal Internacional, tem um tratado, que é o Estatuto de Roma, né? E esse tratado o Brasil é signatário. O Brasil faz parte do Tribunal Penal Internacional. Então, se algum brasileiro praticar algum crime de lesão aos direitos humanos, por exemplo, ele pode ser entregue ao Tribunal Penal Internacional para lá ser julgado pelo crime que ele praticou. E isso não é extradição, não é banimento, não é deportação. Tá bom? Beleza? Muito menos expulsão. Também são vedadas as penas cruéis. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. É o mínimo, né? É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Às presidiárias serão asseguradas a condição para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Tranquilo isso, né? Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Esse é o princípio do juiz natural e do promotor natural. Esse dispositivo ele é vinculado com uma outra garantia constitucional de segurança jurídica, que é a vedação do Tribunal de Exceção, que a gente já conversou aqui na aula hoje, né? Aqui, ó, vinculado à vedação do Tribunal de Exceção. Não viola as garantias do juiz natural e ampla defesa do devido processo legal a atração por continência ou conexão de processo do co-réu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. O que é isso? O Supremo entendeu que se eu tenho um grupo que praticou crime e uma dessas pessoas tem prerrogativa de foro, por exemplo, ele é um prefeito que responde no Tribunal de Justiça e os demais são servidores. Não viola o princípio do juiz natural se por uma razão de conexão os servidores que estão aqui em primeiro grau tiverem que responder tudo perante o Tribunal de Justiça junto com o prefeito. Por quê? Porque por alguma razão entendeu-se que há unidade de desígnios dessas pessoas e o processo não podia ficar um grupo lá embaixo e outro aqui. Então pode acontecer que aquele grupo que está em primeiro grau seja deslocada a competência do processo deles para o tribunal, para ser julgado junto com o prefeito que tem prerrogativa de foro. Isso é perfeitamente possível e o Supremo admite, tanto que tem súmula 704. E isso não viola o princípio do juiz natural e do promotor natural. Ninguém será privado da liberdade de seus bens nem do devido processo legal. O princípio do devido processo legal, também conhecido como due process of law. O princípio do devido processo legal ele é aplicado em tudo, galera. Gurizada, não pense que o princípio do devido processo legal só será aplicado aos processos judiciais. Não. Aos judiciais, aos administrativos, aos legislativos, aos processos que rolam no executivo, todos os processos. Pensou em processo, nós estamos pensando em devido processo legal, tá?
É o direito do defensor, no interesse do representante, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam a respeito ao exercício do direito de defesa. Isso aqui faz parte justamente do devido processo legal. Ninguém será privado da liberdade dos seus bens sem o devido processo legal. E no devido processo legal eu tenho que admitir o acesso aos dados, às informações e inquéritos. Mas olha só, essa súmula 14, súmula vinculante 14 do STF, fala o seguinte, que o acesso amplo aos elementos já documentados, ou seja, vai ter acesso àquelas provas que já foram produzidas na investigação. Porque se eu for dar acesso às provas antes da sua conclusão, eu posso atrapalhar a investigação e a pessoa deixa de alguma maneira, deixa de praticar os crimes ou acaba por eliminar provas que eu ainda não conheço. Então, para não prejudicar o processo investigatório, a pessoa vai ter acesso aos dados depois que eles forem documentados perante a autoridade policial. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Isso aqui também é violação do devido processo legal. Eu vou apreender mercadoria porque a pessoa não pagou tributo. Então, olha só, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagar os tributos. Súmula 323 do STF. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo. Outro exemplo de limitação do poder de polícia da administração. Mas o que isso tem a ver com o devido processo legal? Se eu estou devendo tributo, o que a administração deve fazer? Deve me notificar para eu pagar. Se eu não pagar, ela deve constituir a dívida e aí vai constituir uma dívida por certidão de dívida ativa. E aí sim me notificar outra vez. Se eu não pagar, ela tem que me processar e me cobrar judicialmente. Isso é o devido processo legal. Eu não posso simplesmente apreender o equipamento e te forçar, porque você ficou sem o equipamento, te forçar a pagar o tributo. Isso é ilegal. Isso viola o devido processo legal. Não está dando oportunidade para a pessoa se defender, para exercitar ampla defesa, para dizer o seguinte, olha, eu já paguei, me devolva o equipamento, eu já paguei, você não podia ter tirado esse equipamento de mim porque já está pago, né? Pensa bem, você está transitando com o seu veículo e não pagou o licenciamento do veículo. Aí a administração vem e te toma o veículo e diz assim, só pago se você devolver. Esse não é o procedimento mais adequado. O procedimento adequado é fazer o seguinte, olha, o veículo não pode circular até que você pague. Exatamente, até que você pague. Tem que pagar, filho. Então, ó, vai ali e paga. Volta aqui com o comprovantezinho, pronto, libera o carro. Agora, se você se recusar a pagar, então tá, o veículo vai ficar apreendido, nós vamos te processar. Vamos te processar. E até lá o veículo fica apreendido. Né? É mais ou menos essa a ideia. Eu não posso simplesmente tomar o veículo, paga aqui para mim agora. Não, mas tem um mecanismo civilizado para cobrança, que é o processo judicial. Aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Nós estamos falando do princípio da ampla defesa e do princípio do contraditório. São dois princípios. O princípio da ampla defesa é um e o princípio do contraditório é outro. O princípio da ampla defesa é chamada de ampla justamente porque ela é uma defesa pessoal ou técnica. Pessoal, o próprio réu, o acusado, está se defendendo. É uma oportunidade que ele tem de dar a versão dele. Isso acontece geralmente no interrogatório. A técnica. Qual que é a defesa técnica? A defesa técnica é justamente aquela que um profissional habilitado, conhecedor da técnica judicial, ou de engenharia, ou de medicina, vai fazer a defesa da pessoa. Né? O contraditório é o direito que você tem, de produzir prova em sentido contrário. Se estão te acusando de que você deve, você tem o direito de produzir uma prova dizendo que você já pagou. Olha aqui, ó, estou contradizendo a acusação. A acusação diz que eu estou devendo. Olha aqui, ó, o comprovante de pagamento. Eu não devo nada para ninguém, né? Isso não é só ampla defesa, isso é contraditório. A ampla defesa poderia dizer assim, olha, estou devendo mesmo, mas não tenho grana para pagar não. Dá para parcelar isso aí em 50 mil vezes? Aí eu vou pagando todo mês, tá? Isso seria uma ideia de ampla defesa sem contraditório. Não estou negando que eu não estou devendo, eu devo sim, mas não tenho condição de pagar. Vamos negociar?
Sobre a ampla defesa e o contraditório, tem súmulas vinculantes extremamente importantes. Olha essa aqui. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, assegura-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legitimidade do ato de concessão inicial de aposentadoria. Tá bom? Súmula vinculante número 3 do Supremo Tribunal Federal, que fala justamente da possibilidade de você utilizar-se da ampla defesa do contraditório quando houver punição lá. Tem mais. A defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar, a ausência, melhor dizendo, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição da República. Súmula vinculante número 55, súmula vinculante número 5 do STF. Outra súmula vinculante, o direito do defensor, no interesse do representado, de ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão competente de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Isso aqui está vinculado à ampla defesa, ao contraditório, está vinculado ao devido processo legal. Súmula vinculante, número 14. Olha a súmula 21. Ainda falando da ampla defesa e contraditório, é inconstitucional a exigência de depósito ou arrelamento prévio de dinheiro ou de bens para admissibilidade de recurso administrativo. Administrativo. Para os recursos judiciais, o pagamento de depósito prévio ou pagamento do preparo do recurso é fundamental, mas no administrativo não, tá? Súmula vinculante 21. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito para admissibilidade de ação judicial da qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Ou seja, eu quero discutir um imposto que estão me cobrando, eu acho que não devo, ou que eu já paguei, ou que o imposto está incorreto. Então eu vou discutir judicialmente. A administração não pode exigir de mim que deposite o valor em juízo para depois discutir. Isso seria um cerceamento do direito de ação, um cerceamento ao acesso do judiciário, né? Estaria invertendo a garantia da inocência. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Inclua aí nos meios ilícitos a prova ilegítima, a prova ilícita, as provas ilícitas por derivação, que seguem a teoria dos fruits of the poisonous tree. Fruits of the poisonous tree. Os frutos da árvore envenenada, né? Que eu tenho as provas ilícitas por derivação. Quando uma prova ilícita vai contaminando outras lá para frente, né? E aí eu tenho uma situação de que a prova não pode ser utilizada no processo. Por exemplo, uma confissão obtida mediante tortura. A confissão por si só é uma prova ilícita porque ela viola o direito à vedação da tortura. Mas em razão das informações obtidas mediante tortura, eu consigo identificar onde é que está o chefe do crime lá, e eu vou lá e prendo ele. A prisão dele derivou de uma confissão mediante tortura, então a prisão dele é ilegal. Tá vendo? E o depoimento que ele prestar também é ilegal, porque ele só prestou depoimento porque foi preso. E só foi preso porque alguém foi torturado e abriu o bico. Então eu tenho uma prova ilícita por derivação. Observar que a vedação das provas ilícitas, ela sofre uma exceção. Exemplo, prova de fonte independente. O que é isso, prova de fonte independente? Quando eu tenho uma prova que ela é ilícita e eu simplesmente não descarto ela do processo. Por quê? Porque eu conseguiria obter essa mesma informação em um outro momento processual e de forma lícita. Então eu não descarto ela, ela poderia ser obtida lá na frente. Isso está muito vinculado com a ideia de verdade sabida no processo penal, tá? Ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso se chama garantia da inocência e foi relativizada pelo Supremo Tribunal Federal neste ano de 2016. Preste muita atenção nesse dispositivo, canetinha marca-texto, principalmente aqui, ó, relativização pelo Supremo Tribunal Federal. Por que, cabeça? Porque agora, se uma pessoa for condenada em primeiro grau, recorrer e for condenada em segundo grau, confirmada a condenação, ele já pode cumprir pena. O entendimento que existia antes é que ela tinha que ser condenada em primeiro grau, se ela recorresse tinha que ser condenada em segundo, se recorresse teria que ser condenada com trânsito em julgado no STJ, e se recorresse teria que ser condenada com trânsito em julgado lá no STF. Só daí poderia ser presa, né?
Ou seja, enquanto coubesse recurso, a pessoa poderia recorrer. Aí quando transitou em julgado lá no STF, pronto, agora pode começar a executar a pena. Complicado, né? Aí o STF vem e diz assim, não, gurizada, é o seguinte, segundo grau de jurisdição confirmou a pena? Confirmou, mas ele recorreu? Recorreu, o problema é dele, vai cumprir pena do mesmo jeito. Beleza? Tudo bem? O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas da Lei 12.037 de 2009. Indício de fraude na identidade, pessoa que não tem identificação, pessoa que faça parte de organização criminosa, envolvida com tráfico, essas pessoas vão ser identificadas criminalmente. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Esse dispositivo vinculado à ideia de segurança jurídica me diz o seguinte, no Brasil só existe dois tipos de prisão, ou é prisão por ordem escrita ou é prisão em flagrante. Fora isso, não existe possibilidade de prender, a não ser em casos de transgressões militares ou crimes militares que tem um regramento específico lá no Código de Processo Penal Militar, tá? A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou pessoa que ele indique. Então são duas comunicações, uma obrigatoriamente para o juiz e outra para a família ou para a pessoa que o preso indicar. Se o preso não quiser que comunique a família, não será comunicado, vai ser comunicado a outra pessoa, tá bom? Mas o juiz sempre será comunicado. Outra coisa, quando eu falo que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz, entenda aí a audiência de custódia, vai ter que levar o cidadão preso até a presença do juiz, para que o juiz possa saber se a prisão transcorreu com normalidade. Bacana, né? O preso será informado dos seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência da família e de advogado. Garantia de permanecer em silêncio, garantia de permanecer em silêncio, direito ao silêncio, Também é conhecido como direito de não produzir prova contra si mesmo. Eu não sou obrigado a me autoincriminar, eu vou ficar em silêncio e não vou contribuir com nada para a justiça. Tudo bem, é uma opção tua, né? E a justiça não pode obrigar a pessoa a falar, a dizer o que ela fez ou deixou de fazer, tá? O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Quando eu falo em prisão ilegal, tá? Prisão ilegal, ela admite o quê? O relaxamento. Então, meu amigão, se você ouviu a palavra relaxar, é porque é ilegal. Porque se a prisão fosse legal, eu pediria a concessão de liberdade provisória ou a revogação da prisão preventiva. As prisões que são executadas de forma ilegal, cabe relaxamento. E prisão ilegal, cabe relaxamento mediante habeas corpus. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Esse dispositivo eu quero te chamar a atenção para uma coisa muitíssimo importante. O Supremo Tribunal Federal proíbe a prisão civil do depositário infiel. Não há essa possibilidade de prisão civil de depositário infiel, inclusive tem súmula do Supremo falando isso, tá? Agora, é possível a prisão civil no caso de inadimplemento voluntário, em caso de inadimplemento voluntário de alimentos. Eu deixo de pagar porque eu quero, eu tenho dinheiro e não vou pagar, porque eu não quero te pagar, é voluntária a recusa do pagamento. É diferente daquele que deixa de pagar porque perdeu o emprego, porque adoeceu, porque não tem condição de levantar qualquer recurso para fazer o pagamento. Nesse caso não cabe prisão por alimentos, tá? A prisão por alimentos ela cabe quando a pessoa voluntariamente deixa de pagar.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso é assistência gratuita, é uma garantia que reforça o acesso amplo ao judiciário, que garante, que facilita o acesso amplo ao judiciário. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Anote que isso aqui é um exemplo de responsabilidade civil do Estado por erro judiciário. Anote o que eu falei. Isso aqui é um exemplo de responsabilidade civil do Estado por erro do judiciário. Responsabilidade civil do Estado por erro do judiciário. Por que eu estou repetindo isso? Porque a responsabilidade civil, via de regra, ela não é devida por ato do judiciário ou ato do legislativo, tá? A doutrina discute muito isso, mas elas que prevêem, elas discutem também a exceção. E essa é uma exceção quanto a atos praticados pelo judiciário que causam o dever de indenizar o erro judiciário ou manter o preso além do tempo encarcerado. Tá bom? Beleza? São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei o registro civil de casamento e a certidão, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. As duas situações serão gratuitas. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração dos processos dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isso aqui é o princípio da celeridade, que é garantido constitucionalmente no Brasil e que permite às pessoas exigirem do Estado uma providência mais célere sobre aquelas situações de processos administrativos ou de processos judiciais. Belezinha? Sussa? Tranquilos? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que é isso? Todas as normas que são definidoras de direitos e garantias fundamentais, estejam no artigo 5º ou fora do artigo 5º, elas têm aplicação imediata. Bom, mas e se elas não estiverem regulamentadas, como é que faz? Eu vou até a justiça e peço para que se aplique aquela norma definidora de direitos e garantias fundamentais ao meu caso concreto, ainda que não tenha regulamentação. É por isso que aparece a figura do mandado de injunção. Exatamente, o mandado de injunção é fundamental para isso, de fundamental importância, e a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre ele, tá? Vamos falar um pouquinho de propriedade. A proteção da propriedade está vinculada à livre iniciativa, fundamento da República Federativa do Brasil e ao fato do Brasil ser um país capitalista. Trata-se de um direito individual relativo. Trata-se de um direito individual relativo. Por que relativo? Porque eu posso perder a minha propriedade. Simplesmente por isso, né? A gente tem direito à propriedade, mas há um risco enorme de perdê-la, tá bom? Por que eu posso perder? Porque o Estado pode me desapropriar. Ou porque eu usei mal a minha propriedade, eu usei para plantar entorpecentes. Eu vou perder a minha propriedade e essa propriedade vai ser entregue para a reforma agrária. Isso é uma previsão constitucional, tá? É garantido como princípio fundamental da ordem econômica. Isso está lá no artigo 170, inciso 2 da Constituição Federal. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: o da propriedade privada. Eu vou ter que observar o dever de função social, da dignidade do ser humano, da valorização do trabalho, mas ainda assim a minha propriedade será privada e essa condição será respeitada. Aquele discurso de que o país não pode ter propriedades privadas atenta diretamente contra a Constituição da República. Diretamente. O Brasil é um país capitalista reconhecido pela Constituição. A propriedade já foi considerada como um dos mais importantes direitos fundamentais. Isso é do liberalismo da Idade Média. Hoje a importância dela é relativizada. Tinha status de direito absoluto, hoje não tem mais. Hoje é um direito relativo. Poderes decorrentes da propriedade. Olha só, se você é proprietário, você pode usar, fruir, dispor da coisa. É o que a gente chama de usutendi, usfruendi, usabutendi. Isso aqui é em latim e pode aparecer na sua prova.
Reivindicar de quem indevidamente possua a minha propriedade. De repente alguém tomou a minha propriedade e eu quero ela de volta, então eu posso reivindicar. A Constituição Federal de 88 não tutela a propriedade como um direito absoluto, proteção relativa tendo em vista a função social da propriedade. Porque se eu não der função social à minha propriedade, eu posso perdê-la. Apesar da proteção como direito fundamental, há deveres a serem observados pelo proprietário. Função social da propriedade, submissão ao interesse público, sujeição ao poder de requisição, sujeição tributária. As normas constitucionais que tutelam a propriedade são normas de eficácia contida, tendo em vista as restrições da sua proteção. Por que eficácia contida? Porque eu garanto a propriedade, desde que ela tenha função social. Belezinha? Beleza? Vamos lá? Vamos continuar então? O que a gente tem aqui? A tutela do direito de propriedade alcança os bens materiais e imateriais, corpóreos e incorpóreos. Ou seja, uma casa, bem material, imaterial, direito autoral sobre um programa de computador, corpóreos, um carro, incorpóreo, o programa de computador, né? Estão vinculados ao direito de propriedade, os direitos autorais regulados pela Lei 9.610, a propriedade industrial, marcas, patentes, tudo de acordo com a Lei 9.279. Isso são direitos vinculados à propriedade. O artigo 5º prevê proteção da propriedade em diversas situações. Olha só, é garantido o direito de propriedade, a propriedade atenderá à sua função social. Esses dois dispositivos, que é o artigo 5º, inciso 22 e 23, obrigatoriamente devem ser interpretados em conjunto, ou seja, eu garanto o direito à propriedade, desde que ela tenha a sua função social. Os dispositivos devem ser interpretados sistematicamente, né? Só existe direito de propriedade se ela atender a função social. Direito de propriedade é limitado pela função social. A propriedade não serve de escudo para cobertar ações que prejudiquem a sociedade. Outra regra importante que a gente tem aqui, a lei estabelecerá procedimento de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Muito cuidado com isso aqui. Porque o pagamento da indenização em dinheiro só acontecerá se você der função social à sua propriedade. Se você não der função social à sua propriedade, o pagamento será em títulos da dívida agrária, se for área rural, ou títulos da dívida pública, se for área urbana. Pô, cabeça, mas eu posso ter minha propriedade desapropriada, mesmo dando função social a ela? Sim. Digamos que no local da sua propriedade precisa ser construído um hospital, um aeroporto, uma linha de trem, um estádio, enfim, há uma necessidade, há uma utilidade, por essa razão sua propriedade vai ser desapropriada. Ó, 3 possibilidades de desapropriação: por utilidade ou necessidade pública. Eu tenho a regulamentação pelo Decreto-Lei 3.365. Consideram-se casos de utilidade pública: segurança nacional, defesa do Estado, socorro público, calamidades, salubridade pública, criação e melhoramento de centros da população, de abastecimento regular de meios de subsistência, ou seja, uma usina, uma estação de tratamento de esgoto, uma estação de tratamento de água, o aproveitamento industrial de minas e jazidas minerais e por aí vai. São exemplos que eu estou te trazendo aqui para você saber o que é utilidade pública. Por necessidade pública e interesse social, olha só, para fins ambientais, culturais, de reforma agrária, urbanos, isso é interesse social. Para reforma agrária, interesse social, artigo 184 da Constituição. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social. E nesse caso o pagamento da indenização será em títulos da dívida agrária, resgatáveis em 20 anos, salvo engano. Isso, no prazo de até 20 anos. Olha que maravilha, né? Você vai receber 20 anos, vai demorar 20 anos para trocar o seu título da dívida agrária para poder receber a indenização da sua fazenda desapropriadas. Até 20 anos, não quer dizer que vai levar os 20, né? Pode levar uns 19. Beleza? Aproveitamento racional e adequado. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Olha só, a função social é cumprida quando a propriedade atende simultaneamente aos seguintes critérios previstos na Constituição: aproveitamento racional e adequado da área, utilização adequada dos recursos
naturais disponíveis, preservação do meio ambiente, observação das disposições que regulam relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Isso tudo aqui justifica a função social da propriedade. Na verdade, a função social da propriedade rural deve observar esses requisitos. Desapropriação urbana está no artigo 182, a rural está no 184, a urbana está no 182. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo Senado, com prazo de resgate de 10 anos em parcelas anuais, se você não der função social à sua propriedade. É lógico, se você dá a função social à sua propriedade urbana, você pode ter desapropriação também, mas será uma desapropriação paga em dinheiro. Belezinha? A desapropriação dos imóveis urbanos só receberá indenização prévia e justa em dinheiro quando o imóvel cumprir sua função social. A propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências constitucionais, né, que estão previstas, inclusive, no plano diretor da cidade. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário, independente de indenização ulterior se houver dano. Isso aqui é o poder de requisição da administração. Eu posso requisitar um bem seu em caso de iminente perigo público, uma necessidade pública, qualquer que seja, e sem direito à indenização, porque eu só vou usar. Esse poder de requisição é o poder de uso da administração. Agora, se eu causar dano no seu patrimônio, eu sou obrigado, eu, Estado, sou obrigado a indenizar. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de suas atividades produtivas, dispondo a lei sobre os meios de financiamento e seu desenvolvimento. Você já ouviu falar em bem de família? Então, aquele único imóvel da família que não pode ser penhorado, né? Aqui é um bem de família rural, digamos assim. Mas tem que ser pequena propriedade rural e tem que ser trabalhada pela família. E a dívida que não pode justificar a penhora do imóvel tem que ser decorrente da sua atividade produtiva. Portanto, se eu compro um tratorzinho e dou conta de pagar, não vai dar para penhorar o meu imóvel, porque eu comprei o trator para trabalhar na área rural, que é uma pequena propriedade rural trabalhada pela família. Existe posicionamento doutrinário jurisprudencial que admite essa garantia, mesmo que em épocas de safra se contrate eventualmente uma pessoa para ajudar, uma ou duas pessoas, enfim, se contrate empregados para ajudar na colheita. Tá? Isso não descaracteriza a ideia de trabalhada pela família, mas em tempo de safra apenas. É diferente daquele que é empregado direto, independente da situação, ele está empregado lá, com safra ou sem safra, né? Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, direito de propriedade intelectual, né? São assegurados nos termos da lei a proteção à participação individual em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Estamos falando de direito de imagem, direito de voz, direito de fiscalização e aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os cidadãos ou intérpretes das respectivas representações sindicais e associativas. Isso é aquilo que a gente fala, que você tem que pagar uma taxa para utilizar, por exemplo, uma música, né? Você não pode sair por aí utilizando música dos outros, você tem que pagar uma taxa por isso, senão você pode estar violando direitos autorais. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Os direitos autorais sobre marcas, patentes e inventos, eles são temporários. Depois caduca esse direito e ele é liberado para todo mundo, né? Por isso que muita gente trabalha com modelos, né? Todo ano tem um modelo novo no mercado, aí de carro, de relógio, de telefone. Justamente porque há um prazo determinado para usufruir desse direito autoral, que é a exclusividade daquele que inventou, daquele que produziu.
É garantido o direito de herança, vinculado ao direito de propriedade. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulado pela lei brasileira, em benefício do cônjuge e dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Esse aqui é um dispositivo que a gente chama de princípio da extraterritorialidade da lei. Por que extraterritorialidade da lei? Porque por esse dispositivo constitucional eu admito, por exceção, a aplicação de uma legislação estrangeira no Brasil. Mas qual que seria a condição que garantiria a aplicação excepcional da lei estrangeira no Brasil? Essa lei estrangeira ser mais benéfica aos cônjuges ou aos filhos do falecido, que era estrangeiro, tá? Mais benéfica que a legislação brasileira, né? Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Esse dispositivo está lá no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. E ele fala justamente de um rol aberto de garantias fundamentais. Aquilo que eu falei no artigo 5º, tudo que a gente viu até agora, não fecha a lista de direitos fundamentais. Eu tenho outros direitos fundamentais no texto da Constituição e inclusive fora da Constituição, e inclusive fora do Brasil. Por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, né, trata de direitos humanos que se aplicam no Brasil, estão fora da Constituição e são considerados normas constitucionais normas fundamentais. E por serem normas que garantem direitos fundamentais ao cidadão, elas têm aplicabilidade imediata, seguindo a regra que a gente viu antes aqui, né? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Isso aqui é uma situação interessantíssima. Um tratado ou uma convenção internacional especificamente sobre direitos humanos poderá ser equivalente a uma emenda constitucional desde que seja aprovado em cada casa do Congresso em 2 turnos de votação com aprovação por 3/5. Que é são justamente os critérios de aprovação para uma emenda constitucional. Votação em 2 turnos em cada casa do Congresso e em cada votação tem que ter aprovação de 3/5 dos membros da respectiva casa, né? É justamente esse ponto que me traz a ideia de peculiaridade, de excepcionalidade desse texto, né? Porque a gente tem aqui um tratado internacional que passa a equivaler à emenda constitucional. Ele não é emenda constitucional, ele é equivalente, é semelhante, é parecido, é tratado como se fosse, né? O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado adesão. O Brasil já manifestou adesão, o TPI vale para nós, tá? O TPI não julga qualquer caso, ele só julga crimes de guerra, crimes contra os direitos humanos, e é o TPI que permite a entrega de um cidadão brasileiro nato para ser julgado na sede do TPI. Belezinha? Sussa, tranquilos? Meu amigão, bonitona, a gente liquidou o artigo 5º. Eu sei que foi correria, foi cansativo, muita informação. A cabeça está até meio baratinado depois de quase 3 horas de aula só do artigo 5º, mas a gente limou esse assunto. Isso era fundamental para você. Você precisava ver e rever ou revisar, interpretar o artigo 5º para te garantir um melhor desempenho na tua prova. E a gente viu todos os incisos, beleza? Essa aula foi preparada com base nos seguintes materiais de estudo. Constituição Federal, Lei 11.105, que fala do organismo geneticamente modificado, Lei 9434, que fala da doação de órgãos, ela que fala do tempo, quando é que termina a vida, né? A Lei 9.455, que fala da tortura, dos crimes de tortura, a Lei 9.296, que fala da quebra do sigilo telefônico, a 8.239, que fala da atividade militar, lembra do lance da escusa de consciência, que você vai fazer atividade civil obrigatória. Então, essa regra aqui. A Lei 2.527, que fala da transparência, do dever de informar. A 13.271, que fala da revista íntima das mulheres, proibição, né? A Lei 13.206, que fala do terrorismo, define o conceito de terrorismo, que é crime
inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, a Lei 2037, que fala da identificação civil, Decreto-Lei 3.365, que fala de desapropriações, julgamentos do STF, súmulas e súmulas vinculantes do STF, Código Penal, quando a gente citou violação de correspondência, por exemplo, Direito Constitucional Descomplicado, foi uma das doutrinas que eu utilizei, e a outra foi do professor Pedro Lenza. Belezinha? Sussa, tranquilos? Acesse maisadministrativo.com.br e maisconstitucional.com.br. É o site do Cabeça e lá você vai encontrar muito material interessante para facilitar o seu estudo. Inclusive um artigo que fala sobre o exame psicotécnico, se é possível ou não é possível. Acesse, olha lá, leia, tem um monte de artigo, de exercício para download, material para download, vale a pena. Siga o Cabeça no Instagram, Rodrigo A. Belmonte, ou ainda no Periscope, @Rodrigo Belmonte sem E, e no Facebook, Rodrigo A. Belmonte. Agora tem fanpage do Cabeça, Professor Rodrigo Belmonte. Acesse, curta, compartilhe, beleza? Meu amigão, bonitona, a gente limou o artigo 5º, eu sei que foi puxado, eu sei que foi correria, mas a ideia era de otimizar o seu tempo. Pô, Cabeça, ainda fiquei com um monte de dúvida. Você ainda tem a opção de ir lá no LAC e pegar o artigo 5º completo, o artigo 5º sistematizado, que é uma aula um pouco mais longa, na verdade ela é bem mais longa, né? Tem acho que umas 4 vezes o tamanho dessa. E lá eu dou exemplos, falo mais devagar, trabalho conceitos, enfim, tem exercícios. Essa aqui não, essa aqui tinha que ser no batidão mesmo, porque o seu edital está se aproximando, se é que ele já não apareceu e o seu tempo está curto, né? Forte abraço, bons estudos e até a próxima. Clique lá.